Boa noite, é nós aqui mais uma vez falando sobre língua portuguesa para os alunos do segundo ano, segundo e terceiro ano, é claro, né? Pessoal, em virtude da nossa última aula ter sido interrompida por causa do encontro das ACCs, venho por meio agora desta aula de hoje falar sobre a sintaxe, que é a relação que as palavras estabelecem entre si. O que isso quer dizer? Todo mundo sabe que palavras são formadas por letras, essas letras têm um som próprio, que às vezes os sons são acabam recebendo outros sons, uma mesma palavra, uma mesma letra no caso. Por exemplo, o X tem som de Z, o S às vezes tem som de Z, né? E aí vai. Só que o nosso propósito não é trabalhar as letras, e sim trabalhar a relação que as palavras têm uma com a outra dentro das orações. Mas para a gente falar de. Sim, antes da gente falar sobre isso, é bom que depois vocês deram uma olhadinha lá no Trilhas, parte 2, onde tem como tema sintaxe, estudo das relações entre as palavras. É interessante percebermos que quando você faz uma frase, qualquer frase que você vê por aí, qualquer frase, ela transmite uma informação. Por quê? Porque é característico das frases. Frase que não estabelece nenhum sentido, não podemos considerar como frase. Então, para ser frase, o enunciado tem que ter um sentido completo. Caso a frase que você está lendo não estabeleça nenhum tipo de elemento comunicativo, deixa de ser frase e passa a ser um aglomerado, um amaranhado de palavras sem sentido. Então nós não podemos classificar como frase. Entendeu? Então, o que seria uma frase? Então a frase é um enunciado de palavras desde que tenha sentido completo. Esta frase pode vir composta dentro da sua estrutura, da combinação dessas palavras, pode vir com um verbo presente ou mais de um verbo, como pode vir sem verbo. Quando ela vem com verbo, ela é chamada de frase verbal. Quando ela não tem verbo na frase, ela é chamada de frase nominal. Correto? Tudo bem até aí? Quando você entende o que é frase, frase tem que ter um sentido, tem que passar uma informação e que pode ter verbo ou não, aquela frase que contém verbo, ela pode ser denominada de oração. Oração é uma frase com verbo. Só que temos uma diferença, que a oração pode ter um sentido completo ou não. Sabe, você agora me confundiu, porque você disse nesse instante que frase tem que ter sentido completo. É porque, pessoal, quando a gente vai para o elemento da oração, a gente vai entender que lá nas orações elas podem ser coordenadas e subordinadas. Isso é um conteúdo de oitavo ano, é a oitava série quem estudou no período. Frases que se juntam a outras frases, e essas podem ser frases que as duas podem ter o enunciado completo, que são as coordenadas, mas tem as subordinadas que uma depende de outra frase para que transmita uma informação. Entendeu? Então, frase verbal também pode ser chamado de oração, e que também pode ser chamado de período. Lembrando que período pode ser simples e pode ser um período composto. Ok? O que é uma oração? O que é uma oração? Frase que só tem um verbo. Igualmente é um período, sim, frase que só tem um verbo. Desde que essa frase pode ter sentido completo ou não, porque ela vai depender de outra para que seu sentido se complete. E ela também pode ser chamada de período simples. Porque é um período simples? Frases que só tem, ou orações que só tem um verbo. A partir do momento que tenham duas frases, formadas talvez até por orações incompletas, que uma depende da outra para transmitir uma informação, aí nesse caso eu já chamo de período composto. Período composto são frases que possuem mais de um verbo. E aí, pessoal, tudo isso, dessa questão da frase verbal, período, oração, é para chegarmos aos termos da oração.
São 3 termos da oração: os essenciais, os integrantes e os acessórios. O que é um termo essencial? Já está dizendo tudo. É aquele termo do qual a frase, da qual a oração não pode deixar de existir. E quais são eles, professor? O sujeito e o predicado. Lembram deles? Não, eles aí de novo. Então, termos essenciais: sujeito e predicado. Embora que uma gramática chamada de descritiva, ela não concorde com isso. Porque tem momentos que o sujeito não existe. E se ele não existe na oração, como é que ele pode ser chamado de essencial? Lembre dos tipos de sujeito? Vamos ver daqui a pouco. E aí, além dos essenciais, que é o sujeito predicado, nós temos os termos integrantes, formados pelos objetos. Lembra dos objetos direto e indireto? Complemento nominal. Agente da passiva. Eita, professor, eu não vou lembrar disso daí não, que isso aí tem muito tempo. Por isso que o estudo não é um ato momentâneo. O estudo é algo contínuo. A gente não pode concluir um ano dizendo agora eu vou esquecer tudo e vou começar um ano diferente com outro conteúdo. É uma sequência. Claro que nós vamos ver aqui com mais calma com vocês esses elementos. Então, termos essenciais: sujeito, predicado. Termos integrantes: objetos, os objetos, complemento nominal e o agente da passiva. E temos ainda os termos acessórios, não são 3? Termos essenciais, termos integrantes e os acessórios. Quem são os acessórios? São os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais. Eles acompanham os núcleos dessas orações, são as partes mais importantes, caracterizando-os ou também indicando uma circunstância, no caso de quando eles são adverbiais. Lembra a circunstância de tempo, modo, dúvida, intensidade, negação, né? O meio. Então, são os termos acessórios. Essenciais já está dizendo tudo, não pode faltar, embora que falte. Né? Integrantes são aqueles que completam os essenciais. O nome já diz tudo, que se integra. E temos os acessórios, é aquilo que usa só para criar ou uma atmosfera mais glamurosa, ou então apenas para situar quem lê num determinado contexto. Indicar a hora, indicar o tempo que aconteceu, onde foi que aconteceu, por que aconteceu. Essas informações também são importantes, mas eles são taxados como os acessórios. Porque se você retirar eles fora, eles não causam tanto efeito no entendimento da frase. Ok, pessoal? E aí depois nós vamos ver que os termos essenciais é o sujeito e predicado. O sujeito é o ser do qual falamos algo, né? E o predicado é tudo aquilo que falamos do sujeito. Vamos ver também com mais detalhes que o sujeito ele pode ser simples, pode ser composto, desde inicial, que é o chamamos de sujeito oculto, né? O inexistente, também chamado de oração sem sujeito, e o sujeito indeterminado. Eu tô lendo aqui porque fiz uns slides para vocês que depois eu vou postar lá no Google Sala de Aula. Aí vocês podem ir ouvindo minha voz e fazendo a leitura dos slides que estão lá prontinho. Ok, pessoal? Inclusive tem até alguns exemplos de cada um deles, dos tipos de sujeito. E aí depois nós vamos ver em outra aula a classificação do predicado. Que, embora sejam 3 tipos, menos do que o sujeito, que são 5, mas eles são mais um pouquinho complicados. Ok? Então, por hoje, a minha informação para vocês só essa. E que Deus nos proteja. E até a próxima. Eu vou, sim, leiam a trilha número 2, viu? Até essa parte que chega na classificação do sujeito. Tá ok? E vão realizando as tarefas que tem lá.